E as previsões chegaram, Paulo. E o Depois das 6 está começando agora, Gabriela Otto. Bom, Gabi, nós passamos aí o início dessa pandemia tentando fazer exercícios de previsões, né? Fazer um pouco, utilizar um pouco aí o nosso network, a nossa base de informações para fazer previsões sobre o que vai acontecer depois que essa onda do Covid, do confinamento passar. E está chegando, né? Ou seja, hoje a gente já se vê numa situação, depois de quase 4 meses, que a gente começa a ver cristalizar certas previsões que a gente fez nas nossas análises. A gente trouxe nesse programa alguma delas, né? E aí, queria começar contigo aí. Qual é a primeira? A gente tinha ativado a nossa bola de cristal e agora vamos ver se a gente estava o percentual de assertividade aí, né? Muito bem, vamos lá na primeira, já direto. Aliás, eu não sei se você notou, eu estou novamente no meu escritório. Vamos voltar à vida normal. Temos que fazer aí pela frente. Já retomei aqui minhas atividades normais, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, viagens locais e domésticas. Falamos sobre isso, né? Vamos às atualizações aí, Paulo. Aquela foto atrás ali do seu quadro é você com 20 anos de idade, não é isso? Eu e meu marido. Você sabe que as mulheres, na verdade, ao longo do tempo, tem uma coisa que tudo depende da cor do cabelo, entendeu? Tudo depende de penteado. O cabelo ajuda muito nesse negócio de idade. Então, assim, não importa. Foi um tempinho atrás aquilo lá. Mas depois você vai mostrar para os nossos telespectadores essa foto, Gabriela Otto, porque agora eu e mais os nossos milhares de seguidores ficaram curiosos para ver Gabriela Otto há 20 anos atrás. Olha, eu tenho várias fotos aqui ao redor, tem uma biblioteca aqui na minha frente. Eu acho que a gente pode fazer um programa mostrando um pouquinho de curiosidades dos nossos escritórios. O que você acha? Pode ser. Vamos fazer. Então, beleza. tá bom. Se a gente não tiver mais previsão para fazer, a gente vai fazer as curiosidades. Boa. Fala de novo aí, Gabi, que eu acabei prestando atenção na sua foto. Viagens locais e domésticas. Vamos dar um update aqui para o pessoal. Começa aí. Bom, a gente falou que a retomada ia começar pelas viagens locais, pelo mercado doméstico, né? E os países, né, os mercados que tinham uma dependência maior de viajantes internacionais iam sofrer mais para dar uma arrancada. E realmente isso é o que a gente está percebendo, o que está acontecendo, tanto aqui na Europa, que a gente vê claramente que o turismo doméstico, né, entre espanhóis viajando pela Espanha, italianos viajando pela Itália, franceses viajando pela França, ele é hoje o que está mais relevante, né, o que está mais presente hoje nas decisões de viagens, né? Então, acho que isso foi uma previsão que a gente meio que acertou, né? Não sei se você Inclusive, você estava comentando sobre o City Break, né? Fala um pouquinho aí do City Break, que está acontecendo muito na Europa. Uma outra característica dessa coisa das viagens locais e domésticas é que, por um bom tempo, o City Break vai ficar em segundo lugar em relação às decisões de viagens. O que é o City Break? O City Break são aqueles pequenos finais de semana que a gente tira aqui, principalmente na Europa, com a facilidade dos transportes, né? As pessoas têm de passar um fim de semana em Londres, em Paris, em Amsterdã, em Barcelona, em Madrid, né? Roma, Milão. E aí o que está acontecendo é que a gente percebe nas capitais europeias ainda uma dificuldade muito grande das grandes cidades europeias retomarem na mesma velocidade, arrancarem na mesma velocidade em termos de ocupação nesse verão do que os hotéis em torno dessas cidades. A gente, agora em Paris, por exemplo, as previsões de ocupação para os próximos 90 dias, segundo a STR, ela não passa de 10%. A cidade de Paris está vazia, literalmente. Ela está entregue aos locais, o que é uma delícia, né? Ou seja, para quem mora em Paris, é muito, muito agradável. Mas a gente percebe claramente que as viagens sim estão se consolidando como domésticas, mas que as pessoas ainda estão fugindo de centros que têm uma aglomeração humana muito grande, o que é natural, né, nesse momento, né? Claro. Está acontecendo o mesmo aqui. Na verdade, a gente já tinha falado também a questão do lazer, né, que teria uma retomada
primeiro, e os hotéis e resorts ao redor das grandes cidades, se eles têm, de repente, uma limitação de 50% de ocupação, eles estão atingindo 50% de ocupação. Se tem 70%, eles estão atingindo 70% e assim vai. No Brasil todo, a média de ocupação está em torno de 25% a 35%, e está muito, muito diferente, né, Paulo? Porque aqui está tudo regionalizado, as decisões em termos de protocolos de pandemia e regras e aberturas e tudo mais. Então, cada estado tem se comportado um pouco de formas diferentes. Agora, o que a gente tem visto no geral aí, os Estados Unidos, por exemplo, claro, agora ainda está chegando a segunda onda, né, nos Estados Unidos, mas a gente está aí com 46, a última vez que eu vi estava 46,2, a China também está indo nesse patamar e tal. A Europa está indo, em geral, a Europa está indo em quanto, mais ou menos? A Europa está em torno de 30%, é o que realmente de todos os continentes aqui está mais demorando a arrancar, mas tem também uma coisa de que a China está 40 dias na frente de todo mundo em termos de, né, de abertura, lockdown, etc. E os Estados Unidos e o Brasil, assim como o Brasil, a coisa foi um pouco meio que descentralizada, meio confusa, então, portanto, também é difícil de você comparar, mas os analistas, principalmente os analistas da STR, eles também concordam que a Europa está com mais dificuldade de arrancar e a coisa deve ficar ainda pior depois que passar a época de verão, das férias de verão, porque hoje não existem negócios, os negócios estão acontecendo, mas de uma maneira muito, muito lenta, eventos está zerado, tanto que 60% dos hotéis parisienses são fechados ainda, né? Além de você ter uma ocupação baixa, você não tem o mercado internacional que sempre alimentou a cidade de Paris, os grandes eventos, né, as grandes feiras, os grandes salões, etc., que foram todos cancelados. Então, a hotelaria parisiense está majoritariamente fechada porque não tem demanda. Então, quando não tem demanda, não vale a pena você abrir um hotel. Abrir simplesmente por abrir não vale a pena, né? Não, o mesmo aqui, na verdade, a gente está, São Paulo especificamente, está com previsão de reabertura, a gente está na fase amarela nesse momento que estamos gravando, está com previsão de reabertura para as próximas semanas. Vamos ver como se comporta, na verdade, quando a gente fala lá, informações do Convention Bureau em São Paulo, agenda de 2021 está lotada, inclusive com novas áreas de eventos na cidade, né, em áreas abertas sendo exploradas para eventos, etc. Mas realmente 2020 ainda muito, muito, muito lento, né? Agora, tem algumas coisas que estão sendo feitas, né, de iniciativas como o Room Office, né, que é as pessoas trabalharem dentro do hotel, a staycation, né, que as pessoas irem um dia curtir uma noite um hotel da sua cidade ou um final de semana, alguma coisa assim. Mas acredito que, assim como os resorts não vivem de 50% num final de semana somente, os hotéis de corporativos nas grandes cidades também não vão viver de room office e de staycations, né? Mas são coisas talvez temporárias, e algumas podem seguir ou não, mas que realmente a coisa vai ser devagar, né? O tal do símbolo da Nike lá também, pelo que eu tenho recebido de gráficos, está indo naquele sentido, né? Essa história de room office, eu acho que vale a pena a gente fazer um outro programa, porque eu acho que, enfim, tudo tem que ser testado. Eu, particularmente, a gente estava falando, né? A gente não acha que essa história do room office vai pegar. Acho que foi uma circunstância específica que algumas redes, alguns hotéis resolveram trabalhar no mercado. Mas o que eu tenho certeza é que o hotel puro, como a gente estava acostumado a ver, a construir, a desenvolver antes do Covid, ele vai deixar de existir. Acho que a gente vai chegar numa era agora, o fim da era do hotel puro. Eu acho que vale a pena a gente fazer um programa sobre isso, que a gente já tinha sinalizado lá atrás dos novos modelos, que a gente falou do Celina, do Nomad, ou seja, então acho que esse modelo de hotelaria pura, ele acabou. E vai surgir um novo bicho que eu acho que vale a pena a gente trabalhar nas nossas Sem dúvida, já estava, né? As coisas já estavam acontecendo com coworking, co-living e tantos outros termos associados aí, uma proximidade maior da comunidade local, enfim, acho que tem bastante coisa aí para a gente falar, com certeza. Vamos para o segundo ponto? Bom, o segundo ponto da nossa previsão foi a discussão que a gente teve no programa do Airbnb, né? Que o Airbnb ia sofrer bastante, mais do que a hotelaria,
no momento da arrancada, porque, enfim, eles têm dificuldade de padronizar protocolos, né, que tornem a viagem, que tornem a experiência daquele hóspede mais segura. E o que está acontecendo é exatamente o contrário. Acho que essa previsão a gente foi meio que desacertada, porque a arrancada tem sido mais rápida dos espaços residenciais, muito mais do que dos hotéis. O Airbnb recentemente anunciou que desde março, pela primeira vez, no dia 17 de julho, eles conseguiram chegar a 1 milhão de reservas num só dia. Eles já voltam a falar, né, a abrir, a ganhar mais confiança em relação a voltar à discussão do IPO. Então, o que está acontecendo é que o Airbnb está vindo mais rápido a arrancada, porque até se entende, né? As pessoas, na hora de escolher aonde ir, elas vão escolher provavelmente um espaço que tem o menor contato humano possível com outras pessoas. E uma residência, né? Uma temporada, locação por temporada, ela oferece um pouco mais de distanciamento do que um hotel, né? O que você acha? Olha, eu tenho duas coisas a falar aqui. Primeiro, que eu sigo com a ideia de que o Airbnb não tem como checar a questão de higienização e biossegurança. Então, ainda tem gente que prefere todos aqueles protocolos enormes da hotelaria. Agora, a gente está num ponto onde a gente notou que não basta o tal do selinho, né? Não adianta você ter lá, se cadastrar, receber um selo qualquer. Você dizer que você é limpo. O que está acontecendo agora é os hotéis têm que conseguir tangibilizar isso. Quer dizer, como é que é a percepção do cliente quando entra no hotel? Como é que ele vai se sentir seguro? Como é que ele vai sentir aquela biossegurança toda acontecendo? Porque a tangibilização disso é que está fazendo a diferença. E tem hotéis que estão indo bem e outros não. Mais um motivo para o Airbnb subir nesse momento, tá? Embora eu ainda acredite nos protocolos hoteleiros que são mais rígidos. Por outro lado, acabou de acontecer, de sair, devo publicar nas minhas redes sociais aí, se já não tiver publicado quando isso for ao ar, mas uma reportagem que já aconteceu há uns anos atrás e que agora nos Estados Unidos eles retomaram a fazer, que é cliente oculto nos hotéis, deixando marcas invisíveis em lençóis, em controle remoto e etc., dentro de hotéis importantes dos Estados Unidos, como marca Hyatt, Trump e outras, e voltaram lá com aquela luzinha azul para checar realmente tudo que tinha acontecido. E foi um desastre. E a grande pergunta que ficou é: será que os hotéis estão mesmo preparados para a época, né, de biogenização? Tudo que a hotelaria não precisava nesse momento, né? Então, eu acho que em vez de eu prefiro deixar essas dois pensamentos aqui do que dizer exatamente se vai ser Airbnb ou hotel. Eu acho que vai ter ainda muita água a rolar aí nesse caminho. A gente vai ver, como a gente via até bem pouco tempo, visite a nossa cozinha, né? A gente vai ver cada vez mais elementos tangíveis de higienização do espaço comum, né? Então, isso vai ser o novo normal na experiência. O cliente não só ver que está limpo, mas ele sentir que está sendo higienizado de maneira quase que obsessiva, né? Então, eu vi, só para finalizar esse assunto, eu vi umas imagens de comunicação de um hotel na China muito interessantes, onde as pessoas estavam constantemente limpando na frente dos clientes. Então, se tinha alguém no lobby, tinha alguém ali, ele podia limpar de madrugada, ele podia limpar outro momento. Não, ele vai limpar as coisas no momento que os hóspedes estão olhando o que está sendo feito. Então, muita coisa está sendo criada nesse momento, né? E tem muita tecnologia sendo criada também para isso, etc. Uma questão que eu coloco, a gente vai fazer outro programa que a gente já falou sobre isso, uma questão que eu coloco bastante nas minhas discussões é até onde isso não está acabando, né, com a mágica da experiência. Porque você agora é quase que entrar no hospital, né? Ou seja, tudo tem que ser funcional. A palavra de ordem é funcionalidade sobre as coisas. Não tem que ter um buffet maravilhoso que atraia você pelos olhos, tem que ser um buffet que seja hermeticamente embalado. Ele funciona como algo que vai matar a sua fome e não provocar um delírio na sua experiência sensorial, né?
Mas Então, olha, um exemplo isso, prático do isso é que muito você chato, falou. né? Isso é muito chato. Vamos Mas aqui. olha só, um exemplo prático do que você falou, e as pessoas não querem abrir mão da sua experiência em função disso. Elas querem que os hotéis se virem para promover a higienização e também uma excelente experiência. Tanto é que vários hotéis que eu tenho falado, principalmente os hotéis menores, de luxo, onde eles estão dando a opção, né? Se você quer que a gente, durante a sua estadia, se a gente quer que a gente entre para trocar, né? Trocar roupa de cama, arrumar o quarto e tal, você tem a opção. 100% das pessoas querem que entre todo dia para arrumar o quarto, trocar a roupa de cama. Ou seja, é uma dica de que as pessoas não estão dispostas a abrir mão do seu conforto, do seu bem-estar, da sua experiência, que é o que ela está buscando no hotel. Então, mais um motivo para os hotéis aí, né? Mais um desafio aí para os hotéis colocarem em prática. É. Muito bem, vamos para a terceira? A terceira, você, diga. Ah, não fui A eu, terceira, eu falo. Como anda a diária média, Gabriela Otto? A gente tinha falado olha, sobre a diária média, né? diária média também é uma coisa que está variando aí pelo mundo, né? O que a gente já sabia, de acordo com o período, né, a época mais coerente de reabertura na China, é que os hotéis variavam no máximo até 25%, variaram até 25%, principalmente o pessoal do mid-scale, onde tem uma concorrência mais acirrada, em relação a tarifas de 2019, sendo que o upscale ficou no mínimo em 10%. No Brasil, o que tem sendo... Eu tô positivamente surpreendida. Também tinha feito uma previsão de que a guerra de preços seria e o dumpings de mercado iam acontecer com mais frequência. Existe, geralmente é um ou outro dentro do set competitivo, né, de algumas cidades. Mas o que a gente tem visto os hotéis estão mantendo tarifas de 2019 e uma diminuição de máximo 10%, ou seja, considerando como se fosse um período de baixa temporada. Nos Estados Unidos, eles chegaram até no máximo 29% de diferença. Eu achei alto esse número em relação a 2019. Mas a Flórida, por exemplo, que é um dos estados mais atingidos, né? Ela não baixou de 20%. Então, é mais ou menos esses números aí que estão eu não sei como é que está a Europa. Como é que está a Europa em relação a isso? A Europa as diárias médias elas não estão sendo tão afetadas da mesma maneira que foram afetadas a ocupação, mas eu tenho um ponto em relação a isso, ou seja, não é um sinal de alerta nas análises dos on the books, mas eu tenho um ponto que a gente tem que prestar atenção em relação a isso. A guerra não começou ainda, porque ela vai começar a partir do momento que os RFPs se consolidem. Está começando agora a temporada de RFP. O que eu sei é que as empresas estão vindo babando para cima dos fornecedores em termos de exigir, né, uma queda nas suas negociações, com todas essas exigências aí de protocolos, etc. E aí aí acho que aí a cobra vai fumar. Então, assim, tem segmentos que estão calados, que são segmentos que influenciam muito essa coisa dos preços, que é eventos, grupos e corporativo. Então, por enquanto, no lazer, a gente percebe que não é nada preocupante. Estou tirando os resorts daí, porque os resorts têm resorts que trabalham majoritariamente com os segmentos do individual, mas não sei, acho que ainda é muito cedo para a gente dizer que não está acontecendo carnificina tarifária. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente ainda, né, pode ter outras ondas aí acontecendo, a gente não, o fôlego, né, financeiro, o fôlego de caixa aí pode se extinguir, então a gente vai ver de tudo. Eu acredito de hotéis mudando de marca, mudando de dono, acredito que é o que a gente está vendo agora de maior venda direta, mas a gente também vai fazer um programa específico disso, tem bastante a falar sobre distribuição, mas ainda tem coisas aí pela frente. Eu acho que essas nossas atualização das previsões vai ter que ser uma outra série, né, de vídeos daqui para frente. Boa, vamos continuar. É interessante, a gente tem que ter meio que fazer uma análise sobre o que a gente previu e o que está realmente acontecendo, porque é isso que ajuda pessoas a construir seus cenários, né? Muito bom. Bom, e aí? O que a gente tem que fazer agora, Gabi? Acho que agora a gente vai falar sobre dicas, não é isso?
Olha, tem tá saindo de tudo. A gente tá vendo. O pessoal realmente tem uma criatividade incrível, né? Mesmo na crise. Acho que na crise ainda é mais ainda. O que você tem visto aí de novidades para manter o distanciamento aí, que são ou bizarras ou engraçadas? O que você tem visto por aí? A gente tem que falar sobre máscara, né? Vamos falar sobre máscara ou você tem Vamos uma falar outra de dica máscara. antes da máscara? Você tinha uma outra dica antes da máscara, da sua aí. Ah, sim, assim, eu tinha uma que era Do Google? do Google, que é Sodar, é isso? Isso, da. SODAR, que é um... Ai, meu Deus, que é com a realidade aumentada. Então, você põe o teu celular, a câmera do teu celular, e você vai ver com quantos metros você está com 2 metros de distância das outras pessoas. Então, você vai andar lá com realidade aumentada na rua para ver se ninguém chega perto de você. Achei ótimo essa ideia. Eu queria pedir para os engenheiros do Google para inventar um chatímetro, né? Ou seja, quando você tiver lá um nível de chatice, quando você for um ser humano desagradável e chato, porque vem com esses papos chatos aí, que eu não vou dizer quais são, mas a gente sabe quais são os papos chatos que existem entre a nossa sociedade. Aperta a luz lá e aí o celular começa a pitar, diz, não se aproxima desse cara. Não se aproxime. Alega que é Covid, alega alguma coisa, porque o chato está chegando. Né? Vamos pedir isso para fazer essa história, né? O que você acha? Eu acho que a gente podia ter, a gente definir os nossos critérios sobre aproximação de pessoas chatas, pessoas muito negativas, pessoas mimizentas, várias pessoas. E aí cada um tinha o seu critério, e aí tinha a luz aí, a sirene. O Google funciona, né? Ou seja, boa. E aí a minha dica vai para o seguinte: uma máscara, a gente tem que falar sobre máscara, porque agora a gente tem que dedicar um programa sobre máscara, porque o que mais vai acontecer daqui para frente são criatividades em torno da máscara, né? Tem um japonês lá de uma empresa chamada Donuts Robotics que inventou uma máscara chamada C-Mask, a gente vai botar o link aí no programa, que é uma máscara que consegue traduzir 9 línguas, né? Caraca! Você coloca a máscara, o Bluetooth se conecta com o seu celular e aí você começa a falar, né, em japonês, e aí lá o baiano vai entender perfeitamente em baianês o que o japonês está falando. Então, assim, e é muito bom, né? Porque agora que essa massa você consegue entender direito, né? A gente, ainda mais eu que moro fora, que estou sempre viajando em vários lugares falando outras línguas, escutar a língua de outra pessoa com aquele negócio é muito difícil, né? Então, eu tô quase colocando na minha máscara. Não, eu achei sensacional. Eu tô quase colocando na minha máscara assim, tipo, eu estou sorrindo para você. Bom, a que eu vi, que eu até já postei também, que eu achei, eu falei, gente, precisa achar uma vacina urgente, porque o brasileiro é muito criativo demais. São máscaras com luzinhas de Natal. Ela é toda com luz de LED por dentro. Pelo amor de Deus! Olha, eu vou falar dessa vacina, gente. Eu vou falar de uma que eu tive que improvisar e vai virar minha máscara oficial. A partir do dia 20, Paris, a França inteira, é obrigatório o uso de máscara. Conversar, tomar uma cerveja com os amigos, eu não tinha máscara. Aí eu me lembrei que todo lugar que eu ando com a minha pasta, eu ando com a minha máscara de dormir aérea, entendeu? Aí, ai, meu Deus! Messi, eu tenho máscara. Olha lá, ó. Ganhei uma máscara tapa-olho e de nariz em qualquer lugar que eu vá. Ai, Paulo. Gente, que dê a vacina, gente. Pelo amor de Deus. Tchau, Gabriela Otto. Um beijo para você. Tchau.